Retorno sobre o patrimônio líquido, mais conhecido como ROI. Você sabe o que significa isso e qual o número ideal? Então vamos lá, que esse é o Info Responde de hoje. Pessoal, e antes de começar, eu quero te pedir aquele apoio para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a continuar aqui o nosso trabalho. ROI é a sigla para Return on Equity, que traduzindo aqui para o nosso português, significa retorno sobre o patrimônio líquido. Esse é um dos principais indicadores fundamentalistas na análise de ações. Com ele, você consegue medir a rentabilidade de uma empresa, de uma ação, com o passar do tempo. Mas como que você calcula esse ROI? O cálculo do ROI é feito da seguinte forma: você divide o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Mas e qual lucro líquido e qual patrimônio líquido você vai utilizar? O lucro líquido você pode utilizar dos últimos 3 meses ou dos últimos 12 meses, para você poder calcular o ROI daquele período. E o patrimônio líquido, um ponto aqui de atenção, você pode pegar o patrimônio líquido atual ou o patrimônio líquido inicial, que seria dos últimos 12 meses. Então, assim, no caso você iria pegar o patrimônio líquido de um ano atrás. Então, vamos imaginar a seguinte situação para ficar mais fácil de você entender. Vamos imaginar, então, que uma empresa ela teve um lucro líquido de R$10.000. E o que é o lucro líquido? Eu vou passar bem rapidamente aqui, tá, pessoal? Que esse não é o foco do vídeo, mas eu preciso te explicar como que você chega no lucro líquido. A empresa ela tem a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. E nessa DRE, ela vai ter a receita total dela, a receita bruta. Depois vão ter as deduções, que são os impostos, depois os custos e depois as despesas. E no final, você vai, após tirar tudo isso, você vai ter o lucro líquido. Lembrando que eu estou passando por cima aqui, é somente para você entender como que é o cálculo do lucro líquido. Então vamos imaginar que essa empresa ela teve um lucro líquido de R$10.000. E ela tem um patrimônio líquido de R$50.000. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido são os ativos menos os passivos da empresa. Então, o resultado disso, dos ativos menos os passivos, dá o patrimônio líquido. Então, após você pegar esses 10 mil que ela teve de lucro e dividir por 50 mil, que é o patrimônio líquido da empresa, você vai ter um ROI de 20%. Mas será que 20% é um bom número, é um bom ROI? Então essa é a próxima pergunta. Qual é o número ideal do ROI? Será que é 10%, 15%, 20%, 50%? E para responder essa pergunta, eu preciso te explicar algumas coisas. Vai depender da empresa e do setor que a empresa está inserida. Por quê? Algumas empresas elas dão um percentual de lucro maior em relação ao patrimônio líquido em função da atividade ou do setor. E a mesma coisa, o inverso também. Ela pode ter um patrimônio menor do que ele realmente vale. Isso eu já vou explicar mais para frente para vocês. Mas um número ideal para o ROI seria acima de 15%. Porque assim a empresa ela consegue ter um retorno muito maior com muito menos patrimônio. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você investe R$100 na empresa e ela te retorna R$20 na forma de lucros ou na forma de valorização da ação. Então isso é muito importante, acima de 15% já é um ROI bom. Pessoal, e por último eu quero explicar para vocês, tomar um pouco de cuidado quando for utilizar o ROI, lembrando que você não deve utilizar somente um indicador para poder analisar uma ação, você deve utilizar todos os indicadores para poder tomar sua decisão nos investimentos. Mas uma coisa que eu fiquei de explicar para vocês é com relação ao patrimônio líquido. Algumas empresas elas podem ter um patrimônio líquido distorcido a menor. O que significa isso? Significa, pessoal, que aquele patrimônio da empresa ele não é o que de fato a empresa vale. Então pode ser que os ativos da empresa eles estão supervalorizados, eles estão valendo mais do que eles deveriam. Ou também valendo menos. Isso é natural de acontecer. E só para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos imaginar então que uma determinada empresa ela tenha vários carros no seu ativo. E aqueles carros eles sofrem uma depreciação. Então eles passam a valer menos de acordo com o passar do tempo. Só que essa depreciação que a empresa faz, ela reduz então o valor do seu ativo. E pode ser que aquele carro, ele de fato, ele não está valendo o que está escrito no balanço. Não que eu estou dizendo que está errado. O que eu quero dizer é que às vezes o valor que está no ativo, por conta da depreciação,
o carro não vale mais aquele valor que está lá. Ou ele pode valer mais, ou ele pode valer menos. Então vamos imaginar na seguinte situação, que a empresa ela fez uma depreciação daquele carro, só que o carro está muito judiado, os funcionários não cuidam direito, e de fato o carro não vale aquele valor que está escrito no ativo. Quando ela for vender, ela vai ter que vender por um valor muito menor. Então o ativo dessa empresa ele está desvalorizado, ele deveria valer menos, só que ele está valendo mais. Então nesse caso, que os ativos estão supervalorizados, eles deveriam valer menos do que eles realmente valem. Se a gente tirar os ativos menos os passivos, o patrimônio líquido vai ter um valor. Só que se aqueles ativos eles valessem menos, o valor real deles, o patrimônio líquido ia ser menor. E quando você fosse fazer o ROI dessa empresa, ela ia ter um ROI maior. Então, nesse caso, o ROI estaria distorcido. Então, vamos lá. O ROI é a sigla para retorno sobre o patrimônio líquido, no português. Ele é um dos principais indicadores fundamentalistas na análise de ações. Ele analisa principalmente a lucratividade da empresa em relação ao patrimônio líquido. A fórmula para você calcular o ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E um ponto importante para você tomar cuidado ao analisar esse indicador é em relação ao patrimônio líquido que eu acabei de explicar. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o Info Responde de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Peço mais uma vez seu apoio para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até o próximo.